Amados irmãos, graça e paz. Para mim é um prazer muito grande hoje à noite poder ministrar acerca de Apocalipse 19. Como sempre fazemos, irmãos, eu gostaria que você, aonde você está, baixasse sua cabeça para que nós pudéssemos orar. Nós vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, esse momento e queremos Te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito ilumine a Tua palavra em nossos corações. Senhor, nos faz refletir a vida à luz da Tua vontade. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já vimos Apocalipse 17, 18, essa última sessão que nós começamos. Nós vimos que o sistema do mundo, que é representado pela religião falsa, e os sistemas político e econômico, eles entram em colapso. E é um colapso que é fruto das orações dos santos e é colapso que é fruto da intervenção divina que julga. No capítulo 18, que foi o último capítulo que nós vimos o colapso no seu ponto de vista mais político-financeiro, a queda da Babilônia e o lamento dos governos, lamento dos empresários, lamento dos marinheiros, aqueles que trabalham no transporte das mercadorias, porque todos eles se aproveitavam de forma egoísta desse sistema anti-Deus que convencionamos chamar de Babilônia. A Babilônia tipificando aí todo esse mal encarnado por quanto sistema, e na figura da Babilônia contrapondo aí a ideia da Nova Jerusalém. Nós não podemos esquecer que, apesar de ser um texto apocalíptico, ele é um texto da teologia joanina, e João utiliza muito essas figuras de contraste, essas figuras de bem, mal, verdade, mentira, luz, trevas. Então, contrastando com a Nova Jerusalém, nós temos aí a Babilônia, que agora está ruiu completamente. Só que se no capítulo 18 nós vimos ali os lamentos daqueles que se aproveitavam desse sistema demoníaco, aqui no capítulo 19 nós vamos ter um momento de celebração muito fantástico, inusitado, mas fantástico, e vamos ter também um momento de confronto. Momento de celebração, aí logo no início, pelo menos até o versículo 10, e dos versículos 11 a 21 de Apocalipse 19, é o confronto. O Cordeiro vem vem como cavalo, digamos assim, o cavaleiro vitorioso, e nós vamos ver aí as descrições acerca desse Cordeiro de Deus, Verbo encarnado, Jesus Cristo. Vamos utilizar aqui meu terminal, nós vamos estar passando os textos aqui, mas se você quiser abrir sua Bíblia, abra. Apocalipse 19, celebração e confronto. Vou utilizar aqui um presente, isso aqui é a minha mãozinha, isso aqui é o iad. Os estudiosos judaicos, lá, o pessoal dos escribas, eles utilizam para apontar os textos bíblicos. Eu vou estar passando ali os textos bíblicos para que nós possamos estar comentando sobre eles, e vou estar utilizando essa mãozinha. Pelo menos é uma vez aqui que eu utilizo minha mãozinha, utilizo meu iad, que foi um presente do meu irmão João Alberto. Deus abençoe. É fantástico, fantástico. Reflete uma cultura de respeito à palavra, né? De uma certa forma, precisamos entender nesse sentido. Vamos ao texto. Apocalipse 19, celebração e confronto. O texto diz assim: depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou
a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez, a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Nesse sentido aí, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia. Então veio do trono uma voz, conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Nesse primeiro momento, e aqui nós vamos ver os versículos 1 a 6, os céus estão celebrando o triunfo final de Deus, celebrando o triunfo final do Cordeiro sobre a grande meretriz, celebrando o triunfo de Jesus Cristo sobre a Babilônia, o sistema babilônico. Nos versículos 1 a 3, mais especificamente, nós vemos aqui um louvor que parte dos céus pela execução da justiça de Deus. Nós temos aqui pelo menos 3 vozes. A primeira voz é uma voz dos céus, mas é uma voz da multidão. A ideia é de uma espécie de coro angelical, e a ênfase, a palavra chave nesse contexto é a palavra aleluia, que dentro de um sentido mais hebraico significa louvem a Yahvé, mas dentro de um contexto mais grego, digamos assim, um pensamento mais grego, assumiu a ideia de louvai nosso Deus. É a menor doxologia. Doxologia é um cântico, digamos assim, palavras de exaltação ao Senhor. A menor doxologia que nós temos é aleluia. E o seu sentido é esse, de louvem a Yahvé, louvem ao Deus único. Então, aqui nós temos algo fantástico. Primeira voz nos céus, a voz da multidão, versículo 1. E já começa, aleluia, ou seja, louvor ao Deus Todo-Poderoso. Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. De uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, nós vemos aqui ele vendo essa adoração que parte dos céus no reconhecimento do poder desse Deus único, poderoso. E os motivos com os quais esse louvor é movido. Esse louvor é movido porque esse Deus Todo-Poderoso impetrou seu juízo contra a grande meretriz. E essa grande meretriz, em tese, ela fazia 2 coisas. Ela corrompia a terra com a sua imoralidade. E quando falamos aqui imoralidade, se você tem vindo todas as quartas-feiras, sabe que sempre é um sentido ideológico religioso, sempre a ideia da idolatria, sempre pensando nesse sistema anti-Deus, essa imoralidade sempre tem esse sentido, sempre tem esse contexto. Então, nesse momento de louvor, de adoração, o primeiro motivo principal é esse, que essa Babilônia imoral, ela foi derrotada e ela corrompia a terra. E o segundo motivo é que ela vivia ou matava os santos de Deus e vivia isso como um estilo de vida. Então, mostra a malignidade do sistema babilônico. E o versículo 3 ele fecha quase como uma moldura de ênfase. Vamos lá. Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Aí vem os motivos. Verdadeiros e justos são os juízos do Senhor. Louvado seja Deus. E o que foi que ele fez? Ele condena a grande prostituta, a Babilônia, que é a meretriz, que fazia as 2 coisas. Versículo 2. Corrompia a terra com a sua prostituição, aqui imoralidade,
Imoralidade no seu sentido mais ideológico, imoralidade no seu sentido mais religioso, trazendo aquela ideia de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que vai contra ao Senhor, né? Vai colocando no lugar de Deus aquilo que não é Deus. E essa idolatria foi cultivada do seu sentido religioso, até com apoio do falso profeta, uma das bestas. Essa idolatria foi cultivada pela orgia, pelos prazeres, colocando no coração do homem o lugar que é destinado a Deus, colocando nesse lugar, no coração do homem, colocando os prazeres, a luxúria. Então aqui a gente vê, ela foi julgada, ela foi condenada. E o que ocorre aqui? Ele também diz que o sangue dos santos foram cobrados. Nós precisamos entender que esse juízo é também motivado pelas orações dos santos. As orações dos santos motivaram esse juízo. Então, irmãos, é muito importante a questão da intercessão. E agora, nesse momento pelo qual nós estamos passando, e como temos estudado a palavra de Deus de uma forma devocional, é muito importante as nossas orações nesse momento de adversidade pelo qual o mundo tem passado. Sobretudo nessas dificuldades aí do coronavírus. Nós precisamos orar e ter discernimento, entender a situação, entender que o nosso sistema humano é um sistema falho, falível, sob todos os aspectos. Somos carentes do Senhor, desse Senhor que é amor, mas desse Senhor que é justiça. Aqui no texto ele está executando a sua justiça. E é uma justiça para sempre. O texto diz aqui, mais uma vez a multidão exclamou: aleluia, a fumaça que dela vem sobre para todo sempre. É uma justiça irrevogável, agora não tem mais jeito, agora não tem mais como resolver essa questão. O versículo 3 fecha essa moldura onde os céus celebram esse triunfo do Cordeiro. Mas temos outras vozes aqui. Irmãos, nós também temos aqui outras vozes. Neste sentido, é interessante perceber, por exemplo, a voz dos 24 anciãos e os seres viventes. É uma voz que parte do trono, é uma voz que parte dos céus, mas tem origem específica nos anciãos, nos seres viventes que compõem todo esse contexto. E sabemos que esse contexto é o contexto da glória de Deus. Eles confirmam esse louvor que parte do trono, que parte da grande multidão. Eles confirmam esse louvor, eles entram em concordância pelo justo louvor ao Cordeiro de Deus que vence. Veja, versículo 4 diz: os 24 anciãos e os 4 seres viventes. E no capítulo 4 de Apocalipse nós já vimos isso. Foi justamente quando nós vimos toda a composição do trono, vimos o posicionamento dos anciãos, os 24 anciãos, a humanidade. Vimos também o posicionamento desses seres viventes, que são seres que atendem diretamente ao trono, às demandas do trono, às demandas do reino, às demandas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes, eles adoram. Como? Eles realizam, eles se prostram. A palavra na língua original tem esse sentido, né, de prostrar-se, um proscrinel. Eles se prostram e adoram a Deus que estava assentado no trono, a confirmação. E eles exclamaram: amém, aleluia. Aleluia, essa doxologia fantástica, no sentido de louvem ao nosso Deus, louvem a Yahvé. E essa confirmação ela segue em uma outra voz, a terceira voz, também parte dos céus, mas só que essa voz ela vem do trono, não está definida, mas no contexto geral é um contexto de unidade, né? Conclamando a um louvor coletivo, conclamando a que todos adorem a esse Deus Todo-Poderoso.
versículo 5 diz: veio do trono uma voz clamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Louvem, louvem, louvem. Irmãos, aqui é um louvor que está diretamente ligado à exaltação pela justiça de Deus. Essa exaltação pela justiça de Deus que levou à queda da Babilônia. Essa queda é celebrada como uma espécie de retorno, entre aspas, pleno dessa glória, desse poder, desse Deus no seu reinado de forma plena, efetiva, começando pela execução desse juízo e agora executando de fato. E essa queda, ela é celebrada de forma vigorosa, celebrada de forma honrosa, celebrada de forma ordeira, organizada. Isso nos dá grandes lições de adoração. Mas o fato aqui, irmãos, é que nesse contexto aqui, quando falam sobre salvação, perceba que o texto traz logo no início, no versículo 1, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Quero só fazer uma observação. Esse contexto da salvação, nesse texto, nesse momento, a ideia não é aquela salvação individual, como muitas vezes é tratada nas igrejas, ou como muitas vezes nós vemos sendo, a gente vê sendo enfatizado nos evangelhos. Não, a ideia aí é de uma salvação que é mais ampla, é uma salvação que está ligada a toda a obra redentora, ligada a toda a obra, todo esse complexo da obra redentora do Senhor. É muito mais, a salvação aqui é muito mais do que algo que beneficia indivíduos, mas essa salvação que está sendo celebrada aqui é a salvação no sentido da obra de Deus sendo redimida, a obra de Deus sendo resgatada, é consumação, é uma salvação celebrada. Mas de uma certa forma, irmãos, nós precisamos entender e louvar o Senhor pelo que Ele é verdade. Aqui nós temos traços desse louvor que nos inspiram, louvor à sua glória, louvor ao seu poder, à sua soberania, mas nós precisamos também entender e agradecer a Deus que dentro dessa grande obra de redenção, e aqui vem as questões teológicas principais, não é? Criação, queda, redenção e consumação, nesse momento de consumação desse reino, todo esse contexto de redenção e todo esse contexto de salvação, a nossa salvação também está inserida, e também nós precisamos, com muita humildade, louvar e adorar o Senhor pela salvação de nossas vidas, muito embora primariamente entendamos que esse texto ele aborda esse tema salvação num sentido bem mais amplo. Mas vamos dar seguimento. Vamos agora aos versículos 6 a 8, e o texto diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, a palavra-chave, né? A palavra central, sempre aleluia. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Irmãos, esse triunfo ele vai sendo glorificado, e no versículo 6 a gente vê uma espécie de versículo de ligação entre esses dois contextos,
porque um novo assunto, não um novo no sentido da teologia de Apocalipse, mas um outro grande segmento de assunto vai sendo incorporado aqui, que é justamente a união do noivo com a noiva, o Cordeiro de Deus com a igreja, que agora está sendo celebrado. Nós vemos aqui, já vimos 3 vozes. A primeira voz em louvor a Deus pela execução da sua justiça, partindo dos céus, com o mote principal em aleluia, que é uma doxologia. Segunda voz, a voz que parte dos anciãos, dos seres, todos aqueles que dão suporte ao trono, confirmando em concordância esse louvor justo. E uma terceira voz que partiu dos céus, parte do trono, conclamando ao louvor coletivo. Aqui a quarta voz, um canto angelical. E aqui nós vemos isso na ideia do estrondo de muitas águas, fortes trovões que bradavam. Geralmente o contexto dos fortes trovões, ele está muito inserido com a realidade, está muito ligada com a questão da justiça de Deus, está muito ligada com a questão do juízo. E a gente vai ver nas descrições desse cordeiro que ele executa esse juízo, e nas descrições vemos essa ênfase. Aqui a gente vê mais uma vez o mote, aleluia, aleluia. E o que é importante aqui, irmãos, é que todos eles são unânimes. E agora para um ponto fundamental, o Senhor reina. O importante aqui é o conteúdo. O Senhor, ele reina. A reflexão é simples. Enquanto a Babilônia existir, o reino de Deus não pode ser estabelecido em sua íntegra. Por quê? Porque a influência da Babilônia, ela é uma influência corrupta. É uma influência que corrompe toda a terra. Agora você deve estar pensando, mas Deus não é rei, Deus não é soberano? Sim, é verdade. Sempre foi. Só que aqui nós precisamos entender que o reinado de Deus é e sempre foi uma realidade. Contudo, em nossa experiência presente, nós não conseguimos ver aspectos dessa realidade, nem experimentar aspectos dessa realidade de forma plena. E agora, com a queda desse reino babilônico, a experiência humana, neste sentido, será o pleno desfrutar dessa realidade. Por quê? Porque todos estarão submissos, rendendo glória e poder a Deus. É o reino de Deus na sua forma mais plena. Irmãos, atualmente nós vivemos um momento que os teólogos dizem, e eles fazem uma brincadeira, é uma espécie de teologia que diz já, ainda não. O reino de Deus é uma realidade, sim, já, mas ele foi plenamente consolidado, ainda não. Então, esse ainda não, nesse momento aqui de Apocalipse 19, ele se encerra. A partir desse momento aí, essa realidade ainda não, ela não mais existirá. Por quê? Porque todos aqueles que são adoradores do Senhor estarão a Ele submissos, rendendo glória e poder a Ele. E o seu reinado será efetivo, pleno. E é um reinado fantástico. E aqui uma coisa também tremenda. Veja os versículos, falamos do versículo 6, veja os versículos 7 e 8, que é um reforço da conclamação coletiva do louvor. Regozijemos, ou seja, muita alegria, vamos nos alegrar, vamos dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E aqui a união, o Cordeiro, o noivo, se unindo à igreja, a noiva. Uma coisa também que é digna de a gente prestar atenção nesse texto é que no versículo 8
há uma vestimenta especial, como o casamento judaico. Em linhas gerais ele tem 3 fases, e aqui é a fase de execução do casamento, quando noivo e noiva eles são apresentados. Os 3 estágios do casamento hebraico: no primeiro momento, os contratos de celebração pré-nupcial; no segundo momento, o noivado, onde o noivo e a noiva se separam, ficam reclusos, a noiva preparando-se para o casamento e o noivo preparando os haveres, né? Preparando de que viver, preparando a vida. E tempos depois eles se unem para a celebração. Entendendo essa forma judaica de perceber essa união, entendemos aqui que aquele momento de preparação, onde a noiva e o noivo estavam reclusos, né? Onde a noiva e o noivo estavam separados, um se preparando e o outro se preparando, agora não tem mais. E o texto diz que a noiva já se aprontou, a noiva está pronta, o noivo já fez toda a obra, e agora eles se unem de uma vez por todas, se unem para sempre. E os vestimentos deles, caso aqui veja, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro, remetendo à santidade do Senhor, remetendo à santidade da justiça de Deus. E aqui o linho fino são os atos justos dos santos. A ideia é de que os atos dos santos são obras que estão em perfeita consonância com a justiça de Deus e com o seu reino. E aqui o Cordeiro se une com a igreja. Aqui o noivo se une com a noiva na celebração das bodas. Bodas, irmãos, é uma festa de casamento. O relacionamento entre o noivo e a noiva marca o relacionamento entre Jesus e a igreja, no seu sentido da intimidade, do conhecimento. O Antigo Testamento, esse relacionamento era evidenciado, sobretudo, na ideia de ter Israel como essa mulher, né? O relacionamento religioso no Antigo Testamento ele é visto como um relacionamento de casamento, e quando há um desvio é encarado como sendo espécie de adultério, né? Então a gente vê aqui que o noivo e a noiva eles agora estão nas bodas, e ele está devidamente paramentado, e o texto remete à dignidade do noivo, remete à dignidade da noiva, remete à santidade. É um texto que nos mostra brilhante, puro, remete à justiça. Quando a gente fala em justiça aqui, nós não estamos falando na ideia da justiça forense, mas a ideia da justiça de Deus como a justiça máxima. A ideia da justiça de Deus como todas as coisas correndo de acordo com a sua vontade. E aqui, honra. Isso é um momento de louvor, é um momento de honra, é um momento de glória. Irmãos, aqui cabe uma importantíssima reflexão. Como igreja do Senhor, nós precisamos estar preparados para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é um encontro com o Senhor. No Antigo Testamento, quando o profeta diz: esteja preparado para encontrares com o Senhor teu Deus, naquele contexto, é um contexto negativo, porque em tese é um contexto de forte punição, e é um texto dirigido a Israel. Nesse sentido aqui, e eu quero tomar essas palavras e dizer: esteja preparado para encontrares com o Senhor teu Deus, uma mensagem que aquele que crê no Senhor recebe com alegria de coração, porque a nossa maior vontade, irmãos, é nos encontrarmos com o Senhor Deus Todo-Poderoso, vê-lo como Ele é, adorá-lo e deixar esse mundo de tristeza, de doença, de dor, de egoísmo, de pecados. Essa é a maior alegria que o cristão tem. E como igreja do Senhor nós precisamos estar preparados para esse grande encontro. E como é essa preparação, pastor? A preparação é simples, irmãos. Simples de compreender, sobretudo para viver
tem suas complexidades, mas para compreender é simples. Essa preparação é vida santificada, essa preparação é vida piedosa, essa preparação é vida operosa, em prol do reino de Deus, em prol do Senhor. Nós precisamos nos santificar. Essa é a grande verdade. Seguindo o texto, aqui nós temos o seguinte. Veja agora os versículos 9 e 10. Versículo 9. O anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Há uma atitude de João, uma atitude inusitada, mas muito representativa e importante para esse contexto. Versículo 10. Então caí aos seus pés para adorá-lo. João começa a adorar ao anjo que está mostrando a ele tudo isso. Qual a atitude que esse anjo tem? Mas o anjo, ele me disse: não faça isso. Sou servo, como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Irmãos, que palavra fantástica. Primeiro, vale a pena salientar que nós nos encontramos aqui com a quarta bem-aventurança de Apocalipse. Apocalipse tem 7 bem-aventuranças, essa é a quarta. No versículo 9, felizes ou bem-aventurados, é possível que sua versão tenha bem-aventurados. Felizes os convidados para o banquete do casamento. Felizes os convidados que vão participar dessa festa, essa ceia de núpcias, essa boda, é uma espécie de inauguração desse novo momento. A ideia, o pano de fundo aí é Isaías 25, dos versículos 6 a 8. Nós já falamos sobre isso, é a ideia do casamento remetendo à ideia do encontro, noiva, igreja, o encontro, noivo-noiva, a noiva que é a igreja do Senhor. Mas o versículo 10, também dentro desse sentido, é no mínimo fantástico. É a atitude de João. João, ao perceber a magnitude de tudo isso, ele tem uma atitude de se ajoelhar e adorar. Só que a adoração de João foi colocada para a pessoa errada e o anjo o alerta para isso, para que ele mantenha a sincronia. Por quê? Porque saiu do trono, saiu dos céus, saiu dos anciãos, saiu dos seres viventes, louvor ao Deus Todo-Poderoso, a Ele toda a honra e toda a glória. E João começa a adorar algo que faz parte desse contexto maravilhoso, mas não é o Senhor Todo-Poderoso. E o anjo o alerta para isso. Alerta com amor, alerta, exorta. Então ele diz: não somos nós precisamos adorar a Deus. Adore a Deus, adore ao Cordeiro, é o testemunho do Cordeiro, é o que ele fez, o que ele vive. Testemunho aqui, a palavra martirel tem sentido de morte, é o que ele fez, tudo é mérito dele, não é mérito de nenhum de nós. Essa realidade está profundamente ligada à vitória do Cordeiro. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A atitude de João nos mostra, e o texto nos mostra, e o anjo nos mostra, sobretudo, que a ênfase da adoração é o Cordeiro, é o noivo, é Jesus. Irmãos, toda essa nova realidade do reino, ela é muito bela. No entanto, nada disso pode ser adorado como algo separado do próprio Jesus. Tudo aponta para Jesus. Portanto,
Ele é o único que deve ser adorado. Ninguém terá acesso às bodas do Cordeiro por méritos próprios. Veja a bem-aventurança, os chamados, os convidados. A iniciativa da salvação é sempre a chamada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem ouvido essa voz poderosa? Você tem ouvido esse grande chamado nesses últimos dias? Você tem ouvido o Senhor chamando? Se você tem percebido esse chamado, meu irmão, em nome de Jesus, entregue o seu coração a esse Deus Todo-Poderoso. Faça com Ele uma aliança. Aqueles que são chamados é quem fazem parte dessa aliança. Atenda a esse clamor. Entregue o seu coração ao Senhor. Vamos adiante? Terminada essa primeira sessão, agora nós vamos para a segunda sessão. Dos versículos 11 até 21, a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Como é que essa vitória foi obtida e dentro desse contexto de celebração ela se apresenta? Porque aqui a gente vê a aparição do Rei Celestial, onde João vê Jesus, aquele que é chamado de fiel e verdadeiro. E João mostra características desse cordeiro, que agora não é mais cordeiro, agora é o que executa. Ele vem como um guerreiro, uma descrição simbólica de Cristo como um guerreiro valente, com a roupa salpicada de sangue, que destruiu todos os poderes hostis que se opuseram a ele. É uma descrição bem diferente do Cristo bondoso e amoroso que muitas vezes nós vemos nos evangelhos. Aquele Cristo a quem faça uma diferença do evangelho do reino para o evangelho da graça, mas são facetas do mesmo contexto. Na realidade, naquele momento o Senhor está mostrando o seu amor, aqui Ele está mostrando sua justiça. E nessa ênfase, Ele mostra na descrição, na forma como vem, naquilo que executa, que Ele executa a sentença do Pai. Ele vem como um fiel, verdadeiro Rei Celestial. Vamos ver o texto. Versículos 11 em diante. O texto diz assim: Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas. Em alguns textos bíblicos, algumas versões traz diademas. E um nome que só ele conhece. E ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho branco, fino e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Irmãos, para começo, logo no início, vem dizendo assim: vi os céus abertos. Eu não sei se você já prestou atenção, mas aqui eu gostaria de ressaltar: existe uma espécie de progressão no texto apocalíptico. Nós vimos progressões nos ciclos de juízo, o ciclo dos selos, o ciclo das trombetas, as taças da ira, sempre tendo uma progressão. E aqui a gente vê uma progressão nessa revelação. Que sentido? Você vê, em primeiro lugar, no capítulo 4, no versículo 1, lá diz que João vê uma porta aberta. Eu vou abrir aqui o texto no Evangelho, no livro de João 4:1, lá tem assim: depois disso olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Essa porta lhe dá acesso e ele tem, digamos assim, a visão do trono. Num segundo momento, João vê essa questão do santuário. Apocalipse 11:19. Depois que a porta é aberta, o santuário é aberto. Versículo 11, no capítulo 11, versículo 19, diz assim: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto, um grande temporal de juízo. Aí ele sai da porta, vai para o santuário, e agora do santuário, no capítulo 19, versículo 11, nós vemos agora os céus abertos. Existe uma gradação. As visões vão se aprofundando na realidade. O céu foi aberto para abrir o caminho para o Messias vir a esta terra e completar sua obra triunfalmente. Aquilo que foi revelado agora se concretiza. Veja o contexto do branco. Sempre aqui, diante de mim, um cavalo branco, cavalo dando aquela ideia da força operante, trabalhando e tal, força ativa, da ideia de guerra também, são cavalos de guerra. João vê ele, o título principal, remetendo à ideia da confiabilidade. Ele é fiel e verdadeiro. Irmãos, quero só lembrar que tudo aquilo que é ligado a Satanás é mentiroso, é mentira e falsidade. Essa é a sua grande arma. Nosso Deus é o Deus verdadeiro. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o Cordeiro, ele é fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Eu tenho lido paralelo aos textos de Apocalipse para poder produzir esse material. Eu também tenho lido Isaías. Gente como Isaías é rico, sobretudo do conceito da justiça de Deus. E nessa justiça que se estende a justiça prática dos atos de justiça dos seres humanos, né? A justiça do Senhor, ela tem reverberação na justiça humana, sobretudo na causa do pobre. É muito interessante olhar Isaías neste sentido. Mas aqui a gente vê, mais uma vez, descrição desse cordeiro. Se você se lembrar bem direitinho, você vai ver que nós começamos Apocalipse 1 com doxologia, com saudação, mas também começamos com uma descrição. E a descrição que está no capítulo 1 remete muito à descrição aqui em 19, com algumas observações, assim, algumas questões características. Ele, no capítulo 1, viu alguém como
um filho de homem. Vou lembrar o capítulo 1 a partir do versículo 12. Alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinto de ouro ao redor do peito, sua cabeça, seus cabelos brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, os olhos como chama de fogo, essa característica vai permanecer, seus pés como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Perceba a similitude, perceba muitas ideias que nós já conhecemos. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, na sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, sua face como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. João, quando vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, aí Jesus diz a João, no capítulo 1, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Aqui nós temos uma descrição, nós já vimos essa descrição, e aqui aspectos dessa descrição seguem. Esse cordeiro, que naquele momento tem uma aparência muito mais sacerdotal, agora nesse momento ele tem uma aparência mais real, é um rei celestial que vem no cavalo branco, que julga, que guerreia, os olhos como chama de fogo, a sua onisciência, a profundidade da sua visão, a chama de fogo, o juízo permanecem. Os diademas ou coroas que remetem ao seu poder, eu gosto muito das versões diademas, porque ele restringe, ele classifica melhor essa ideia de poder real. Veja que o manto está tingido de sangue, é aquela ideia que a gente já viu do lagar de Deus, os inimigos sendo pisados, aquele guerreiro que chega dessa batalha com suas vestes marcadas ou manchadas desse contexto. E os títulos que ele tem, ele é o Verbo de Deus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Da sua boca uma espada. Perceba que essa característica também estava no capítulo 1. Irmãos, Deus opera no poder da sua palavra. O Cordeiro julga no poder da sua palavra. Ele é poderoso. Sua palavra é poderosa. As coisas passam, mas a sua palavra é eterna. O que ele faz é bem feito. E, seguindo o texto, nos mostra que ele está devidamente identificado. Da sua boca a espada, ele ferirá as nações, governará com sete de ferro. Isso no sentido de ele afirma a sua autoridade, pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, ou seja, executou essa justiça que nós vimos nos capítulos passados, e ele está devidamente identificado. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Está escrito no seu manto, está escrito na sua coxa. Vamos adiante, encerrando no versículo 17 e 18. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Isso aqui é uma espécie de ênfase, uma retórica para esse momento dramático que foi o momento da batalha. Aí o texto vem: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos livres e escravos, pequenos e grandes. A ideia é desse rei que vem e executa essa espécie de vingança a ele, só a ele isso compete, mas ele vai derrotar e derrota todos aqueles que participaram daquele sistema ante Deus. Se lembra?
os reis, os poderosos, todos os mecanismos que foram utilizados, cavalos, cavaleiros, todos, livres, escravos, pequenos, grandes, todos, não há nada que fique incólume ou que não vá passar pelo crivo da justiça de Deus. Tudo vai passar pelo crivo da justiça de Deus. E encerrando os versículos 19 a 21. Aqui, a vingança do Rei Celestial. Ele derrota o anticristo e o falso profeta. E destrói o anticristo e o falso profeta. Versículos 19 a 21. Então vi a besta, olha a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Jesus agora não vem naquela coisinha do manjedoura, aquele cristinho, não, é execução de sentença, ele vem diferente. Ele é o guerreiro, ele vem com o seu exército. A ideia é mostrar que ele é o Messias, aquele que triunfa. Versículo 20. A besta foi presa, o anticristo, e com ela o falso profeta, a figura ideológica onde esse anticristo se apoia, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, no caso o falso profeta, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os que receberam a marca da besta, os adoradores de Satanás, e receberam a sua marca, que é do mesmo jeito que os adoradores do Cordeiro são selados pelo Espírito Santo, são selados por Deus. Aqui, os adoradores da besta, eles são selados com este selo, e a gente viu essa ideia do número, o 666, nós já falamos sobre isso. Isso é um simulacro, isso é uma simulação, e a gente sabe, e Satanás vai tentar simular o jeitão dele ser, tentando imitar Deus, e a gente sabe que a imitação safada, barata, não consegue imitar Deus. Os dois foram lançados, tanto um quanto o outro, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Irmãos, essa é a derrota do anticristo, do falso profeta, e a destruição desse anticristo, a destruição desse falso profeta. Verdades espirituais que eu gostaria de explorar com os irmãos são muito poucas, são duas. A primeira grande verdade espiritual que eu quero explorar com os irmãos é a bem-aventurança. E neste sentido, acho que é a principal ênfase para nós hoje. No capítulo 19 que nós vimos agora, no versículo 4, lá tem essa bem-aventurança. No capítulo 19, no versículo 6, aliás, versículo 9, aliás, lá tem a bem-aventurança. Lá diz: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Os chamados às bodas, a quarta bem-aventurança. Irmãos, a maior felicidade que um homem pode ter é exatamente a de ser chamado por Deus para tomar parte dessa vitória celebrada na união dele com a igreja
celebrada nas bodas. Essa é a maior vitória. Essa é a maior vitória. A maior bênção da nossa vida não está nas nossas realizações aqui na terra. A maior bênção da nossa vida não está em quanto de poder nós vamos ter, em quanto de influência nós vamos exercer. A maior bênção da nossa vida é a nossa salvação, é a salvação da nossa alma. É saber que um dia vai participar dessas bodas, é ter no coração a alegria de perceber que está inserido em algo muito maior do que as realidades dessa Babilônia que a gente está vivendo agora. Irmãos, aqueles que têm essa convicção no seu coração, eles são pessoas que têm uma fé amadurecida, que têm mais facilidade para ultrapassar as dificuldades da vida. É verdade, existem benefícios, mas o maior benefício da segurança, o de chegar a Deus entendendo que tudo isso não foi por nosso mérito, mas pelos méritos do Cordeiro. Isso cria no nosso coração aquele sentido de reverência e, sobretudo, de gratidão. Louvado e engrandecido seja esse Deus Todo-Poderoso. Só que essa mesma bem-aventurança para aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus, que recebem essa notícia com alegria, também pode soar diferente, pode soar ruim, pode soar incômodo, pode soar meio temeroso para aquele que ainda não entregou totalmente, não decidiu no seu coração entregar totalmente sua vida ao Senhor. E nesse sentido eu quero enfatizar mais uma vez, meu filho, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Não faça uma entrega parcial da sua vida. Faça uma entrega total, que Ele possa ter acesso a todos os aspectos do seu ser. Essa é a grande reflexão que nós precisamos ter. E sendo portadores dessa bem-aventurança, o que deve estar no nosso coração é aquilo que é a maior ênfase, no meu ver, desse capítulo 19, que é o louvor, que é a alegria. Por quê? Porque a vitória foi do Cordeiro, se estende a nós, mas é do Cordeiro. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. A vitória é do Cordeiro, é uma vitória absoluta, é uma vitória geral, é uma vitória segura. E deixa eu te dizer uma coisa, é algo que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Estamos vivendo um contexto de catástrofe. Eu vi uma notícia que eu achei muito interessante. Dos produtos que faltam, sobretudo nos Estados Unidos, um dos produtos que está faltando é Bíblia nas prateleiras de supermercado. Esse momento tem feito com que as pessoas pensem um pouco na fragilidade das nossas vidas por quanto seres humanos vivendo nessa Babilônia aqui chamada Terra. Babilônia chamada Terra, por quê? Porque o mundo já é maligno. Muitos estão pensando mais nas questões financeiras do que na vida humana. Muitos estão pensando mais em manter impérios financeiros do que propriamente no bem-estar e na qualidade de vida do ser humano, do próximo. Nós estamos vendo nitidamente
o egoísmo que caracteriza a Babilônia. Nós estamos vendo isso nitidamente nesse momento que nós estamos vivendo agora, dessa crise do coronavírus em todo o mundo. Cabe reflexão, mas também cabe atitude. Qual é a atitude que você vai ter diante disso? Ficar parado, ficar inerte? Perceba, meu irmão, que o nosso mundo que jaz no maligno, ele é movido por motivações mesquinhas e movido por princípios demoníacos. Vale a pena? Não seria o momento de voltar-se para o Cordeiro de Deus? Não seria o momento de voltar para o Pai? E juntamente com os seres viventes, com os anciãos, com os anjos, com a igreja do Senhor, com os adoradores do Cordeiro, todos juntos, tribos, povos, todos adorarmos esse Senhor no grande dia final. Resta para nós o texto de 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, os versículos 1 e 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Versículo 3. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João capítulo 3, os versículos 1 a 3. Deixe-me buscar aqui o violão e entoar uma canção. Só um momentinho. Pronto, irmão. Peguei aqui meu violão. Eu gosto muito das canções da harpa, do cantor, do inário. São canções que têm uma história, têm uma letra. Tem uma canção muito conhecida que as igrejas cantavam antigamente, que aponta para uma realidade. Qual é a realidade? Nós precisamos olhar para o Cordeiro de Deus. Precisamos olhar para esse Cordeiro de Deus agora, porque haverá um momento em que Ele olhará para nós, mas com o olhar não o olhar da justiça junta com o amor, né? Precisamos olhar para Ele, nós precisamos olhar para o Cordeiro. A canção é assim, ó. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Eu gosto muito dessa canção, é uma canção da harpa. É o hino 20, olhai para o Cordeiro de Deus. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro
estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa sombra, aliás, se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. E aquele que já entregou a sua vida ao Cordeiro de Deus, deve a Ele muita gratidão e louvor por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Meu Deus, meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Muito obrigado, ó Pai, porque foram os méritos do teu Filho, Cordeiro. Cordeiro que agora vem como um guerreiro, como um valente. E aqui em Apocalipse 19 nós temos essa compreensão da consolidação do teu reinado,
de uma vez por todas, os inimigos da nossa alma vão ser colocados no lago de fogo, de enxofre, vão ser manietados para sempre. E nós vamos estar com o Senhor e adorar o Senhor na força do seu poder. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Não é mérito nosso, é mérito do Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Deus abençoe você. Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém. Amém. Vigia, vaso.